Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Verdade, Senhor. Amém. A tua palavra, Sim. ela é mais cortante Amém. do que qualquer espada de dois É gumes. verdade. Senhor Obrigado. Jesus. Amém. Nós somos gratos a Ti. Amém. Pois nós temos a tua palavra. Amém. Que penetra em cada um de nós. Sim, amém. Ó Senhor Jesus. Amém. A tua palavra é útil. Sim. Ó, para o ensino, Amém. para a repreensão, Amém. para a educação. Sim. Senhor Jesus. Amém. Ó, nós queremos que ela habite Sim. dentro de cada um de nós. Amém. Ó, ricamente. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Invocamos o teu santo nome. Amém. Porque nós dependemos de ti, Senhor. Sim. Senhor, nada podemos fazer. Nada podemos. Senhor Jesus. Amém. Por isso te invocamos. Sim. Clamamos ao Senhor. Amém. Faça tudo por nós. Faça, Senhor. E em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nesta noite, Sim. nós queremos continuar desfrutando Amém. da tua pessoa. Sim. Recebendo mais do teu Espírito. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó, nós não somos dignos. Não. Senhor Jesus. Amém. Mas debaixo do teu sangue, Sim. nós podemos nos aproximar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E receber graça, Sim. misericórdia, Amém. em ocasião oportuna. Amém. Seja com cada pessoa Amém. que se encontra aqui neste local. Sim. Senhor Jesus, fale ao coração dela. Amém. Ó, com simplicidade. Amém. Fale ao nosso coração. Fala, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Queremos realmente estar alegres. Sim. Ó, com o teu chamamento. Amém. Com a tua escolha. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nos usa, Senhor. Sim. Nos encha com o teu Espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos invocar? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor A Jesus. escolha e o chamado Chamado divino. Amém. Vamos repetir o tema? A A escolha e o chamado divino. Amém. Aleluia. Jefinho, o seu chamado foi divino. Divino. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Amém. A palavra divino significa de Sim. Deus, né? Amém. Então, a escolha e o chamado de De Deus. Deus. Senhor Jesus. Amém. Todos vocês que estão aqui Sim. foram escolhidos E por chamados. Deus e chamados por Deus, né? Amém. Primeiramente é a escolha. Sim. Depois da escolha vem Chamado. o chamado, né? O Sim. chamamento. Escolhido, Quando chamado. sou ainda pequeno, né? Mas quando eu era menor, eu jogava bola, né? A pessoa dividia para o ímpar para escolher o time. Então, você mentalmente já via quais eram os melhores e já escolhia em sua cabeça, né? Se ele escolher esse, eu vou escolher esse aqui. Fulano, aí você já tinha escolhido. Agora, sua vez, você vai chamar, né? Então, primeiramente, Deus nos escolheu em seu plano eterno, né? Amém. Antes de o homem, como a própria Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Amém. Então, Deus já tinha nos escolhido. Sim. Quando você nasceu, Deus agora Chamou. chamou, né? Amém. Então, nós já estávamos no coração de Deus. Amém. Nós já estávamos ali, como o salmista diz, antes de nascer da barriga da mãe, antes de me tecer, o Senhor já tinha nos visto, né? Amém. Já tinha todos nós no seu plano. Amém. E aí, no tempo certo, quando você nasceu, ele disse, minha filha, meu filho, né? Ele está te chamando. Amém. Então, isso é motivo de alegria, Aleluia. porque há mais de 6.000 anos, né? Deus já tinha nos visto hoje e realmente nós recebemos esse chamado de Deus. Amém. E nós sabemos que nós precisamos viver esse chamamento, né? Nós precisamos viver esse chamado. Amém. Senhor Jesus. E hoje nós vamos estudar um pouco com base na história de Abraão, que Deus ele sempre quis um povo para si, né? Deus sempre quis um povo para que pudesse chamá-lo de Deus, pudesse adorá-lo, né? E pudesse oferecer um sacrifício, ofertas, adoração a Deus. Então, começou ali, Deus criou Adão e Eva. Adão pecou, Eva pecou, não satisfez ali a condição de Deus, né? Teve ali um filho bom que foi Abel, ofereceu sacrifícios aceitos por Deus. Caim já foi rejeitado, né? E assim foi tendo alguns sucessos individuais, pessoas individuais, né? Nós vemos que Enoque andou com Deus, então era algo assim muito um destaque, porque a sociedade estava na corrupção e na violência e na maldade, mas Enoque, em meio a tudo aquilo, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Só duas pessoas, né, que a Bíblia relata, foram transladados, foram arrebatados, Enoque e Elias, né? Sim. Moisés, o corpo foi arrebatado e provavelmente também, como a própria Bíblia nos relata ali, Apocalipse 11, será usado por Deus na grande tribulação.
Então, pelo menos essas 3 pessoas não viram a morte, né? Inclusive Moisés e Elias, quando Jesus estava no monte, eles apareceram no monte da transfiguração, eles apareceram, né? Então, irmãos, depois ali Abel, Enoque, Noé também, né? Viveu ali aos olhos de Deus uma vida correta e foi escolhido por Deus para subjugar, né? Julgar ali aquele mundo. Depois que o dilúvio passou, Noé ali com certeza instruiu seus filhos, a população, mas Noé morreu, né? Seus filhos morreram, descendência foram, né, surgindo ali deles, passaram muitos anos, daqui a pouco vem Nimrod, constrói uma torre com seus súditos, né? E ali construiu essa torre como forma de resistência a Deus. Em outras palavras, é como ele dissesse, o dilúvio veio, né? Agora, se o dilúvio vir, não vai me alcançar. Eu vou fazer uma torre que tope até aos céus, né? E alcançar alcança Deus também. Era uma forma de resistência. Por isso que a Bíblia diz, é um valente caçador. Isso não é um elogio, né? Mas é mostrando a natureza dele de contestar a Deus e os ensinos de Deus. Então ele queria se tornar célebre, o seu nome, de certa maneira ele queria, onde voltava Deus Santana, ganhar uma posição. E naquele tempo ali, novamente a sociedade se corrompeu. Imagine, depois do dilúvio, o medo deveria tomar conta dos seus filhos, da população. Aquela história, olha, Deus enviou chuvas, 40 dias, 40 noites, tudo morreu. Mas com o tempo, o pessoal foi se degradando, os valores morais se perdendo, e aconteceu isso, né? Então Deus teve algumas pessoas que Ele chamou individualmente, como foi mostrado aqui, Enoque, Abel, Noé, mas depois de acontecer tudo isso, que ali na torre de Babel, Nimrod, as pessoas distantes de Deus, Deus começou agora fez um novo chamamento. Amém. E Ele chamou Abraão, né? Amém. Vamos ver em que situação Abraão estava. Josué capítulo 24. Amém, Senhor Jesus. Josué capítulo 24, no versículo 2 até o 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, que era em Ur dos Caldeus, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Então, irmãos, aqui relata qual a situação em que Abraão estava quando foi chamado por Deus. Em Gênesis nós não encontramos essa informação aqui de adoração aos deuses, mas aqui relata, né, que ele, Abraão, Naor, seu irmão, seu pai Tera, serviam a outros deuses. É interessante esse chamamento de Deus, né? Verdade. Deus chamou Abraão em uma situação assim que aos nossos olhos nós talvez não chamaríamos, né? Deus não fez como Noé, que era um homem íntegro, né? Ou Abel. Deus chamou uma pessoa que estava vivendo na idolatria, servindo a outros deuses. Então, isso nos mostra que Deus, Ele não veio chamar os capacitados, as pessoas que já nasceram naturalmente boas, né? Que têm alguma virtude, algumas qualidades. Mas Deus também nos chama, nós mesmos, pessoas comuns, que até mesmo aos olhos das pessoas podemos chegar à condição de desprezível, né, talvez, ou que não vale nada, mas aos olhos de Deus todo ser humano é precioso. Amém. E Deus escolheu, chamou Abraão. Não foi Abraão que escolheu Deus. Abraão estava lá, a sociedade toda servindo a Deus, idolatrando as imagens de escultura. Então Abraão não fugia à regra, ele também foi criado dessa forma. Como alguns hoje dizem, eu nasci assim, você assim, né? Eu nasci ali, vou morrer lá. Então Abraão nasceu com seus pais adorando a ídolos, viu aquele exemplo dentro de casa e também começou a servir, né? Ah, meu pai faz isso, eu também faço. Mas Deus
escolheu Abraão, né? E Deus realmente fez um chamamento a Abraão. Então, glória ao Senhor por isso, irmãos, que Deus ele chama nós, não pelas nossas qualidades, não porque nós somos merecedores, mas porque é a bondade dele e a escolha dele. Vamos pegar Marcos capítulo 2, para nós vermos um pouquinho sobre o chamamento de Deus a cada um de nós. Amém. Marcos capítulo 2, o versículo 15 a 17. Nós vamos pegar muitos versículos agora. Só para a gente deixar isso claro, né? Confirmar. Marcos 2, 15 a 17. Alguém pode ler em voz alta? 15 a 17. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Não vim chamar. Aleluia. Os sãos não precisam de médico, Sim. e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Por isso eu estou aqui. Amém. Pecadores é o quê? Vamos pegar Lucas 5, 31 a 32. É o mesmo relato, só que ele acrescenta uma palavra depois de pecadores, que é essencial aqui. Lucas 5, 31 a 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Oh Senhor Jesus. Amém. 5, 31 a 32. Amém. Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Senhor Jesus. É verdade. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esses justos aqui que Jesus fala, na verdade não é porque eles são justos, né? Mas porque eles se acham justos. A própria Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e se desviaram, né, de Deus e também carecem da glória de Deus. Mas existem pessoas que às vezes elas se acham justas, né? Elas acham que por fazer obra de caridade, ou por ajudar alguém, ou por fazer até mesmo adorar a Deus, às vezes ela se acha qualificada, se acha justa, né? Mas às vezes é algo assim dela mesma. Às vezes está sendo orgulho, uma falta de humildade por se achar dessa maneira. E nós sabemos que quando a pessoa se acha dessa forma, Deus certamente às vezes não é a mesma concepção de Deus, né? Como aquele seu publicano, que ele foi lá, subiu ao monte, orava, e disse: Senhor, eu dou o dízimo, eu oro não sei quantas vezes por semana, eu jejum, né? Então a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, né? A oração nem chegava a Deus, porque ele só estava falando do que ele fazia. Eu faço isso, eu faço aquilo, dando testemunho dele mesmo. E o outro, não lembro agora se era a que figura Jesus representou, se era um publicano, um pecador, né? Mas o outro chegou lá, se ajoelhou, disse que batia no peito: Senhor, tenha misericórdia de mim, pedindo perdão ao Senhor, né? Se derramando aos pés do Senhor. Aí Jesus perguntou: qual oração foi aceita? Quem desceu justificado? Foi o pecador que orou se derramando aos pés do Senhor. Então, irmãos, nós, aos nossos olhos, não podemos nos achar justos, né? Nós precisamos saber: Senhor, eu preciso mais de Ti, né? Amém. Tudo que, né, é o Senhor quem faz tudo por mim e em mim. Então o Senhor veio chamar pecadores. Sim. E nós somos esses, né? Nós somos escolhidos pelo Senhor. Sim. Deus escolheu Abraão lá na terra de idolatria, e Deus também nos escolheu. Senhor Jesus. Amém. Vamos em Lucas 19, versículo 9 a 10. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ó Senhor Jesus. Isso aconteceu com Zaqueu, né? Lucas 19, versículo 9 a 10. Aqui foi na história de Zaqueu, que Jesus estava passando, ele subiu numa árvore,
Jesus diz: Zaqueu, desça daí, né? Hoje a salvação vai chegar em tua casa. E ali Zaqueu, eles se alimentaram ali na casa de Zaqueu. Zaqueu teve o sentimento de devolver tudo aquilo que ele roubou, 4 vezes mais, né? Aquilo que ele tinha defraudado. Aí no 9 a 10 diz assim: Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amém. Não foi Zaqueu que encontrou Jesus. Não. Foi Jesus que encontrou Zaqueu, né? E Jesus diz: desce daí, hoje a salvação vai chegar em tua casa. Então, naquele momento ali, né? Quando Zaqueu viu com seus olhos e experimentou, né? Aquela presença do Senhor, ele creu. E o fato de crer, Jesus falou: pois aqui também é um filho de Abraão. Romanos 4,11 diz: todos os que creem são filhos de Abraão, como nós também estudamos quarta-feira na reunião de oração, né? Amém. Todos que creem são filhos de Abraão. Então Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso precisamos ter um coração aberto, irmãos. E isso não é qualidade nossa, não é porque nós merecemos. Vamos pegar Efésios 2, o versículo 8 a 9. Oh Senhor Jesus, Efésios capítulo 2, o versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos. Amém. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? É de graça, e pela graça nós somos salvos. Não de obras, mas, né, como diz aqui, mediante a fé. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não é porque Deus viu: estou vendo ali, analisando a obra daquele meu filho, da minha filha, ela faz isso, ele faz aquilo, vou chamar ele. Não, é porque pela bondade, pela misericórdia, pela eleição de Deus, Deus o chamou, né? Assim como chamou Jacó antes de Jacó nascer. Ele estava ali no ventre da mãe, Jacó e Esaú, e a Bíblia mostra que Deus escolheu Jacó. Então diz assim: não depende de quem quer, né? Ou de quem corre, ou seja, ou de quem se esforça para ser escolhido, mas de Deus, né? Porque Deus usa, né, com misericórdia e alcança essas pessoas. Amém. E salva. Então, irmãos, nós somos realmente bem-aventurados. Amém. Porque nós somos escolhidos por Deus. Só tinha Abraão naquele tempo que ele foi escolhido? Não, né? Tinha muitas pessoas, mas Deus escolheu Abraão. Hoje na terra tem mais de 7 bilhões de pessoas, mas Deus escolheu um povo para si, né? Então, escolheu um povo para si. Nós somos gratos por sermos partes dessa escolha divina, né? Sim. Vamos finalizar essa parte aqui, João 15,16. Deus podia ter chamado o pai de Abraão, né? Poderia ter chamado o pai e levar a família, é verdade. Mas foi Abraão. Embora o pai foi com ele até Arã, né? Mas depois... Mas já foi conduzido por ele, não foi conduzido. Senhor Jesus. Glória a Deus por esse chamamento. Amém. Amém. João 15,16. Quem pegou pode ler em voz alta. Foste vós que me escolhestes a mim? Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Muitas riquezas nesse versículo, né? Eu vou me atentar ao tema da mensagem assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, graças ao Senhor, irmãos, por essa escolha, essa escolha de Deus, né? O Senhor é tão bom, tão misericordioso, que nós realmente deveríamos ser gratos a Ele por tudo, né? Só de sermos escolhidos por Deus para participarmos do reino, para recebermos vida, encorajamento, né? Estarmos unidos com os irmãos, isso realmente é maravilhoso. Verdade. Então, graças ao Senhor por isso,
que Deus nos escolheu. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos pegar Gênesis capítulo 12, o versículo 1 a 3. Vamos ver esse chamamento. Gênesis 12, 1 a 3. Amém. Cada irmão pode ler o versículo 1 a 3. Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Vai na igreja. Amém. Te farei uma grande nação, Sim. e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma vez. Ser tu uma bênção. Aleluia. Uma bênção. Sim. 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória a Deus. Sai da tua terra, Sim, do meio dos teus parentes, sim. da casa de teu pai, Ó Senhor Jesus. e vai para a terra que eu te mostrarei. Seja uma bênção. Esse foi, amém, seja uma bênção. Esse foi o chamamento de Deus, irmãos. Sai da tua terra, lá da terra lá onde tinha muita idolatria, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Larga o negócio de família. É por isso que Jesus mostrou, né? Se nós amarmos pai, mãe mais do que o Senhor, nós não somos dignos dele, né? Então, realmente, aqui você vê juntando as passagens do Antigo com o do Novo Testamento. É como João disse, a espada, né? Separação. Senhor Jesus. Amém. Então, Deus disse assim, versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Uma bênção. Isso se cumpriu, irmãos. Amém. A partir de Abraão, a nação de Israel foi formada, né? A nação de Israel começou com uma pessoa, com uma semente que era Abraão. Então, Abraão foi chamado por Deus, obedeceu a Deus. Claro que ele era um ser humano, teve os momentos de fraquezas e de falhas, né? Chegou a mentir, chegou a desobedecer por um momento, mas em cada situação de fraqueza, quando ele voltava e Deus aparecia para ele, a fé dele ia sendo acrescentada, fortalecida. E aí, Deus disse que faria dele uma grande nação. Então, nasceu Isaac, depois de uma longa história, né, de um tratamento ali na vida dele. De Isaac nasceu Jacó. É claro que foram nascendo os irmãos, né? Eu estou seguindo a linha de acordo com a vontade de Deus. Nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 filhos, né? Esses 12 filhos desceram ao Egito e lá eles se multiplicaram, formaram a nação de Israel, que estava ali no Egito. E Deus depois os tirou do Egito para a terra de Canaã. Então, aquele povo todo começou com Abraão, Isaac, Jacó, né? E depois os filhos de Jacó se multiplicaram e ali agora, a partir daquelas 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, cresceu essa descendência. Então, Amém. de ti farei uma grande nação. Amém. E hoje também a igreja faz parte dessa grande nação. Amém. Porque todos que creem também são filhos de Abraão, né? Então isso realmente foi registrado e Deus cumpriu. Amém. Deus falou e Deus cumpriu. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor Jesus. Deus aqui chamou Abraão, irmãos, também para dar uma herança a Abraão, né? A terra era uma terra chamada Terra Prometida, porque Deus tinha prometido a ele. Então Deus chamou Abraão para dar uma terra, não a Abraão em si, né? Não somente a Abraão em si, mas a todo o seu povo, que era a terra de Canaã. Amém. Deus hoje também nos chama, irmãos, Sim. para que nós possamos, né, herdar essa terra. Amém. Por um lado, Canaã pode representar a igreja, Cristo, por outro lado também representa o reino, né? Amém. O Senhor nos chamou para nós conquistarmos Sim. o reino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, glória a Deus por esse chamamento. Vamos pegar Hebreus capítulo 3. Chamamento de Deus para o homem. Hebreus 3, o versículo 7. Deus não te chamou para você ficar vagueando aqui na terra, né? Não, Deus te chamou com um propósito. Hebreus 3,
o versículo 7 ao 11. Senhor Jesus. Cada irmão pode ler um versículo. Hebreus 3, 7 ao 11. Aleluia. Amém. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais. Sim. Pode. Até o 11. Não endureçais o vosso coração, Sim. como foi na provação no dia da tentação no deserto. Onde vossos pais me tentaram com minha prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: este sempre era no coração, Senhor Jesus. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Não entrarão. Nossa. Senhor Jesus. 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito, por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Nesse contexto aqui, irmãos, o descanso é a terra de Canaã, né? O pessoal ali, o coração ficou endurecido e realmente por causa da incredulidade Deus não deixou que eles entrassem no descanso, que é a terra de Canaã. O capítulo 4, versículo 9 a 10 diz assim, capítulo 4, versículo 9 a 10. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, resta ainda um repouso, né? Resta ainda um descanso. Ó Senhor Jesus, assim como Deus chamou Abraão, para que Abraão e a sua descendência pudessem habitar na terra de Canaã, que era o descanso físico, né? O descanso terrenal, naquele momento em que eles estavam vivos, Deus hoje chamou você para que você possa entrar também no descanso. Mas aqui o que é que diz? Esforcemos-nos, pois. Então, irmãos, para entrar no descanso, para entrar no reino, nós precisamos ter um esforço, né? Nós precisamos pagar um preço. Para você viver eternamente a Nova Jerusalém, né? É pelo ato de crer. Sim. Mas o reino milenar, né? Nós precisamos de fato nos dispor ao Senhor. Nós precisamos, né, pagar esse preço. Então esforcemos-nos, pois, para entrar nesse descanso. E nós temos que ter muito cuidado com a incredulidade, né? Com o pecado de desobediência. Voltando ao capítulo 3, o versículo 12 a 13 diz assim, ó, o capítulo 3, o versículo 12 ao 13 diz assim, ó: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Senhor Jesus, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quantas vezes Deus falava e o povo era incrédulo, não cria, né? Rapidamente eles esqueciam da bondade de Deus, dos milagres de Deus, né? E aí, quando pensar que não, já se desviava. Isso é um coração de incredulidade. Por isso, irmãos, para que esse coração de incredulidade não nos pegue, nós precisamos estar nos exortando mutuamente, né, uns aos outros, tendo comunhão durante o tempo que se chama hoje. Sim. Porque senão nós podemos ter o coração endurecido pelo engano do pecado. O pecado pode nos enganar, né? Como nós já desfrutamos. E aí o coração incrédulo, ele te afasta do Deus vivo. A incredulidade te afasta do Deus vivo. Quando você não crê, né, você automaticamente está se afastando do Deus vivo. Verdade. Senhor Jesus. Você pode até estar adorando um Deus, mas
né? Não é o Deus vivo, porque para adorar um Deus vivo requer crença, né? Confiança, que Ele pode fazer, vai fazer todas as coisas. Então vamos ter cuidado com o nosso coração. Amém. Porque Deus chamou Abraão para que ele e sua descendência habitassem em Canaã. E Deus também nos chama para que nós possamos habitar, né? Descansar ali no reino milenar. São 1000 anos com o Senhor. Até mesmo Abraão, ele também vai estar lá no reino, né? Senhor Jesus, vamos ver Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 16. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Isso é o que é crer no Deus vivo, né? Senhor Jesus, aqui já traz o contexto geral, né? Abraão foi chamado, né? Obedeceu, a fim de ir para um lugar que receberia por herança. A nossa herança vai ser o reino. Amém. E nós precisamos ir em direção ao reino. Amém. Senhor Jesus. Amém. Abraão não sabia, né? Para onde ele iria. Hoje nós temos essa direção que é o reino. Ó Senhor Jesus. Mas Amém. Abraão partiu. Sim. Nós também precisamos perseverar. Verdade. 9. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós também somos peregrinos. Amém. Aqui na terra. Sim. Nós não somos desse mundo, né? Não. Nós somos dos céus. Amém. Nós Do somos alto. lá do alto, Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, estamos peregrinando, porque aguardava a cidade que tem fundamento, Senhor Jesus. da qual Deus é o arquiteto e edificador. Amém. Irmãos, aqui é algo muito especial, né? Aleluia. Essa cidade, nós vamos ver aqui na frente, que provavelmente se refere ao reino. Sim. Porque Abraão não alcançou a promessa em sua totalidade, né? Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo com a sua idade avançada, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Ó, morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles foram o início, né? Mas quem de fato entrou e possuiu na terra de Canaã foi aquela geração conduzida por Josué e Caleb. Verdade. Eles foram o início. Mas será que Deus nos deixaria desamparados? Vamos continuar. Amém. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam, aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Amém. Essa cidade, irmãos, né, vai ser na era do porvir, né, Sim. do reino. Amém. Então a cidade, né, fundamentada por Deus, estabelecida por Deus. Como diz o versículo 10, porque eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, né? Então o reino, depois sendo introduzida a Nova Jerusalém, eles vão estar lá habitando. O próprio Jesus falou isso, vamos finalizar Lucas 13, 28, diz que Abraão, Isaac e Jacó estarão lá no reino. Amém. Lucas 13, 28. Então, de fato, eles vão alcançar essa promessa. Mas é uma cidade celestial. Ó Senhor Jesus. Santa. Santa. Lucas 13, 28. Diz assim: ali haverá choro e ranger de dentes. Aí é por isso que ficarem nas trevas exteriores, né? Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Aqui só pegar o contexto, né? Embora alguns que não serão vencedores serão lançados fora nas trevas exteriores, né? Mas por outro lado os vencedores estarão ali com Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas. Então, até mesmo os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, que não alcançaram a terra no seu aspecto terrenal, eles vão estar lá no aspecto celestial, né? E nós vamos estar juntos, reinando. Amém. Nós vamos nos encontrar, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, diante disso, só temos a agradecer pela escolha e o chamado
divino a cada um de nós. Amém. Vamos valorizar a escolha de Deus, esse chamado, e vamos viver de tal forma, né, que alcancemos isso, ser vencedores. Verdade. Não podemos vacilar, não podemos, né, desanimar no meio do caminho e desistir. Nós temos que prosseguir firmes, né, porque falta pouquinho. E se nós desistirmos, nós podemos não alcançar e pode acontecer o que nós damos nesse versículo, ser lançado fora, né, para as trevas exteriores, para uma disciplina adicional, para depois você ser conduzido à Nova Jerusalém. Verdade. Vamos ser os vencedores. Já entramos no reino milenar. Amém. E do reino milenar já entramos Sim. para a Nova Jerusalém, né? Para a Amém. eternidade. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Ó, Jesus. Amém. Amém. Fale, não te cale. Em nome de Jesus.